Shalom, povo de Deus, shalom. Estamos aqui na terça-feira, estamos no momento de pastoreio, em Eclesiastes, capítulo 7. E enquanto você estiver vendo esse momento de pastoreio, provavelmente eu devo estar em Serra Talhada, se Deus permitir, né? Isso foi gravado ontem à noite, lá na igreja, estou aqui junto com o Daniel. Né? Hoje a gente não tem uma pessoa para tocar, mas a gente tem aqui Daniel para orar e para abençoar a gente também, tá bom? Vamos orar então, colocar diante do Senhor a nossa vida, que o Senhor então nos abençoe. Daniel, a gente tem orado aqui pelas famílias, pelos casamentos, né? Tem orado também pela questão econômica, dos empresários, empregadores, em geral, por emprego também, por desempregados, né? A gente tem orado pelas eleições, pelas lideranças, e a gente tem orado, aqui tem uma lista de nomes de irmãos que estão passando por uma luta, por câncer. A gente também tem orado por aqueles que perderam alguns queridos agora durante esse ano, para que Deus dê o consolo, para que Deus abençoe. Esses são os nossos pilares, né, os principais motivos de oração que a gente tem orado pela igreja, e eu peço que você também esteja orando pela viagem da gente, para que Deus proteja, que Deus abençoe, que Deus nos dê. Tá bom? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua amor, pela tua graça, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Senhor, por estarmos presentes, Pai, na tua presença, debaixo do teu cuidado, da tua proteção, Pai. Queremos entregar aqui a nossa casa, a nossa família, que a tua bênção sobre cada casamento, relacionamento, filho. Abençoa, Pai, a família, abençoa a nossa igreja, vem a nossa cidade, Pai, nossa terra, em relação política, vem da eleições. Pai, tem a tua mão, Pai, a tua vontade, Senhor, nos ajuda, Pai, a discernir cada situação, Senhor, onde a gente precisa agir, Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante de ti também nossos irmãos que estão passando por enfermidade, Pai. Deus, conjunto com tua mão, com tua vontade, derrama a tua cura nos que estão em casa, Pai, enfermos. Ok, irmãos? Valeu, obrigado, Daniel. Nós estamos estudando Eclesiastes, né? E a gente chega aqui no capítulo 7 de Eclesiastes, e a gente tem. Eu fiz várias divisões nesse capítulo, divisões menores, porque ele fala sobre o que é melhor. Então ele vai melhor no versículo primeiro, no versículo 5 ele diz melhor, no versículo 8 ele diz melhor de novo. Aí no versículo 13 ele fala atenta, trazendo essa ideia também a respeito do que é melhor. Né? Então eu fiz uma divisão aqui a partir dessa perspectiva e a gente vai então seguindo essas pausas que o próprio escritor fez, tá bom? Então, versículos de 1 a 4, ele fala sobre o que é melhor. Ele diz, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É interessante a gente pensar nessa perspectiva, né? Ela é totalmente contrária à iluminação natural, uma razão natural. Totalmente contrária. A gente vai pensar unguento, a ideia de unguento precioso aqui, é alguma coisa que alivia a dor, alivia o sofrimento, né? E ele está dizendo, é melhor você ter uma boa fama do que ter alguma coisa que alivie o seu sofrimento. E é melhor, né, o dia que você parte do que o dia que você chega. Né? O dia que você morre do que o dia do nascimento. Qual a ideia que o autor está lançando para a gente? É
que é o fim das coisas, a finalidade das coisas, ela é mais preciosa. Mas ele vai falar sobre o porquê esse fim é mais precioso. Veja o que ele diz. Melhor, versículo 20, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquetes. Por quê? Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Bom, nós estamos todos, querendo ou não, nós estamos todos caminhando para esse dia, caminhando para o dia da nossa partida. E esse é um dia definitivo. Ali as coisas se estabelecem de uma vez para sempre. E quer a gente aceite, quer a gente não aceite, depois que a gente morre, a gente vai para o juízo. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Então, todos nós vamos comparecer perante um juízo. Nós, os salvos, que somos salvos por Cristo Jesus, nós vamos comparecer diante do juiz, e o nosso advogado de defesa, Jesus Cristo, vai apresentar a obra dele, a salvação dele, a morte vicária dele, para substituir a nossa pena de morte. E quando ele apresentar isso, nós estamos livres. Nós vamos ser declarados pelo Senhor, pelo juiz, como sendo justos, e ele vai mandar a gente entrar no lugar dele, no céu. E nesse lugar, nós também vamos ser avaliados sobre que tipo de vida nós vivemos. Está lá escrito em 1 Coríntios que as nossas obras todas vão passar por uma avaliação. E essa avaliação vai dizer diante de Deus se as nossas obras elas vão ser eternas ou se elas são apenas momentâneas, passageiras. As obras que são eternas, ou seja, as obras que nós fizemos para Deus, elas vão durar também eternamente, porque a gente vai ser galardão por meio delas. As obras que são apenas momentâneas, são aqui na terra, elas vão perecer, elas vão ficar aqui. Muito interessante a gente pensar que quando a gente vai para uma cerimônia fúnebre, para um culto em ações de graças pela vida de alguém, ali a gente se depara com essa realidade que muitas vezes a gente não quer perceber, não quer admitir e a gente foge dela. Mas quando a gente vai para a casa onde há o luto, a gente se confronta. É isso que ele está dizendo. Os vivos que o tomem em consideração. Bom, a gente está caminhando para lá, né? E é melhor que a gente pense. Aqui as coisas começam a se complementar. Então ele diz, uma boa fama é alguém que durante o tempo que viveu aqui, viveu de tal forma que as pessoas ao seu redor viram integridade, viram justeza, viram atitudes boas, viram alguma coisa que foi exemplar. Por isso a boa fama é muito melhor do que a pessoa que precisa de um unguento. O unguento é a pessoa que está precisando reparar o tropeço, reparar a dor, reparar a perda, reparar a queda. É muito melhor. Então ele está falando, na verdade, sobre como viver uma vez que a gente um dia vai morrer. Como viver. Aí ele fala no versículo 3. É uma ideia complementar. Mesmo que seja mais uma vez falando sobre o melhor, né? Ele fala, melhor é a mágoa do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A palavra mágoa, do jeito que está aqui, ela significa uma provocação, uma aflição, referindo-se ao que os homens fazem conosco. Ele está falando, é melhor que a gente seja de alguma maneira fustigado do que a gente viver com riso. Contrassenso. Que absurdo é esse que Salomão está dizendo para a gente? É absurdo. Não é absurdo. Ele está dizendo que quando a gente é confrontado, quando uma situação ou alguém nos irrita, a gente vai ter que avaliar se é que a gente quer ser sábio, se é que a gente quer viver bem. No que a gente for avaliar,
a gente vai ter um coração melhor. Normalmente, por mais que alguém que está nos irritando não tenha razão, a irritação vai fazer a gente ter uma autoavaliação, vai fazer a gente chegar a alguma conclusão que vai fazer a gente melhor. Ele diz isso no versículo 3, ele diz, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, e o coração é a fonte da vida, né? Então, a Bíblia está propondo para a gente que a gente aprenda a ter uma vida para a eternidade, não uma vida apenas aqui na terra e para a vida debaixo do céu. Uma vida eterna. O versículo 4 diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas os insensatos na casa da alegria, ou a expressão seria na casa do fogueiro, né? Ou seja, nas baladas, nas festas, nas coisas sem sentido, apenas uma frivolidade, né? O que é que ele está dizendo para isso? Se você quer ser alguém que aprende a viver com sabedoria, aprenda a ver os limites, a casa do luto, né? Aprenda a ver o seu próprio limite, as suas limitações. Aprenda a pensar de forma eterna e não de forma momentânea. Quer ter sabedoria? Para ter sabedoria, precisa transcender. Não pode viver apenas no aqui e agora, na perspectiva das circunstâncias, ou das leis gerais, ou na perspectiva meramente do toma lá da cá. Quer viver com sabedoria? Então, o que o Salomão está falando para a gente é que a gente vai precisar necessariamente fazer considerações mais precisas a respeito do estilo de vida que a gente está vivendo. E a morte faz essa confrontação. Queria aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, né, eu queria aproveitar para falar o seguinte para você. Quando eu tinha 18 anos, eu estava voltando de um aniversário de 15 anos de uma amiga. Eu e mais 2 amigos pegamos um ônibus e na volta, era meia-noite, na volta no ônibus entraram 3 assaltantes e um dos assaltantes estava muito alterado e ele me baleou, ele deu um tiro em mim. E naquele momento eu pensei que tinha sido só festim, mas depois começou a doer e eu vi, tinha furado minha barriga e eu terminei no hospital, fiz 2 cirurgias e na segunda cirurgia eu tive morte clínica. Ou seja, eu terminei morrendo. E ali, naquele momento que eu morri, aquele momento que eu fiquei entre a vida e a morte, aquele momento que eu passei no hospital, aquele período, eu precisei fazer muitas revisões da minha vida. Eu precisei repensar muitas coisas. E talvez, a partir dali, eu comecei a ter uma vida menos louca, um pouco mais sábia, menos tola. Comecei não só a amadurecer, mas eu comecei a levar mais a sério a palavra de Deus, a vida de Deus, as coisas de Deus. Aquilo ali foi um encontro com a morte. E depois disso, claro, teve outras ocasiões onde eu vi a morte, mas eu vi mais a morte nas pessoas, né? Por exemplo, a minha avó faleceu, meu pai faleceu. Como pastor, eu já fui para uma variedade de cerimônias fúnebres, de pessoas crentes, de pessoas descrentes.
E a gente vai se deparando com esse limite, essa limitação. É verdade, eu vou morrer. É verdade, vai chegar o dia que acaba. E eu estou pronto para isso. Você está pronto para isso. O pastor Jeremias Pereira, que é um homem de Deus e é engraçado o jeito que ele muitas vezes prega, ele diz uma coisa com muita verdade. Ele diz que todos nós, quando nascemos, recebemos um número como se fosse uma ficha. E a gente agora está vivendo só esperando que esse número seja chamado. Quem vai chamar é Deus. Na hora que ele chamar o nosso número, a gente vai entrar no consultório. A gente vai entrar na presença dele. E você está pronto? Você está pronto para esse encontro? Você está pronto para o encontro com a morte? Eclesiastes não está dizendo para você que é bom morrer. Está dizendo para você que é bom parar e pensar enquanto está vivo. É bom que você seja confrontado, eu e você sejamos confrontados com essa realidade última. É bom que a gente tenha uma medida para responder nessa situação. Então, irmão e irmã, por favor, pare e pense o que você está fazendo da sua vida. Não é verdade que a pessoa que é mais idosa vai antes. E aqui eu quero contar muito brevemente também o testemunho do pastor Ricardo Barbosa, lá da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. O seu filho Tiago teve câncer, passou um ano, um pouco fazendo tratamento contra o câncer, um câncer do esôfago. E semana passada Deus levou o Tiago, com 40 anos, se eu não me engano, novo. O testemunho do Ricardo Barbosa é do quanto o filho dele era uma bênção, um homem de Deus. Sua esposa Flávia e seus filhos certamente estão sofrendo bastante. O próprio pastor Ricardo e a sua esposa Tininha também estão sofrendo muito a perda do Tiago, do filho. Essa é uma realidade. Não quer dizer que a gente, por estar mais idoso, a gente vai primeiro. Às vezes os mais novos vão primeiro que a gente. Eu só tinha 18 anos quando me deparei com a morte. Então a gente precisa preparar a nossa vida hoje. É hoje que a gente precisa preparar. A realidade é essa e não vai ter como a gente negar. Alguém com muita sabedoria falou de um testemunho de que havia um ateu que estava questionando essa realidade, a realidade espiritual, um crente estava questionando Deus e o plano de salvação e a vinda de Jesus como Salvador, e o ateu não admitia. Então o crente, depois que não tinha mais nada que argumentar contra o ateísmo, disse: olha, se você estiver certo, se Deus não existe, não vai ter nada depois quando a gente morrer, então eu não perdi nada. Mas se eu estiver certo e você estiver errado, então quando a vida aqui acabar, eu vou estar vivendo eternamente com Deus. E você vai estar condenado ao inferno. Então pare e pense. Diz que aquilo foi um choque para o ateu, né? Aquilo foi uma maneira nova dele enxergar essa realidade. Por quê? Porque a gente sabe que a morte vai chegar. A gente sabe. A gente só não sabe quando. Né? Então, que o Senhor nos abençoe para que a gente tenha sabedoria para viver e desfrutar, né, de maneira sábia o que a gente está vivendo agora. Eu vou levar em consideração essa ideia do luto, né? Pensando aqui com você. Está sofrendo agora? Melhor é a mágoa do que o vinho.
está sendo irritado, está sendo fustigado. Olha, por que essa tristeza no seu rosto não está fazendo o seu coração melhor? É porque a gente precisa pegar e dizer, meu Deus, eu sou limitado, eu preciso aprender, eu preciso realmente começar a pensar de outra forma a minha própria vida. O texto está dizendo que a mágoa e a tristeza podem fazer o seu coração melhor. Né? A irritação, a inflamação podem fazer o seu coração melhor. A outra coisa que ele diz é que as festas, os folguedos, a casa da alegria, como ele usa aqui, é um entorpecimento dos sentidos. Não é que a gente não possa rir, não é que a gente não goste de rir, é maravilhoso rir, mas a gente não pode se entorpecer. É como diz o John Stott, né? Esse lugar que a gente está, a terra, é um campo de batalha, não é um parque de diversões. Né? A gente está aqui enfrentando uma realidade contrária. E enquanto a gente está vivendo aqui, não é bom que a gente pense nisso. Meu Deus, como eu estou vivendo? Para quem eu estou vivendo? O que eu vou aproveitar do que aqui eu estou vivendo? Porque eu vou me deparar com um juízo, eu vou me deparar com uma avaliação das minhas próprias obras. Né? Salomão, me parece, ainda não tinha tanto discernimento sobre a vida pós-morte quanto Paulo. E Paulo está dizendo para a gente que as nossas obras serão julgadas. Você é crente, você é filho de Deus, filha de Deus. Se você é crente, filho de Deus, filha de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Viva para a eternidade, busque as coisas lá do alto, busque Deus, sirva a Deus com a sua própria força, com o fôlego que Deus lhe dá, com o sopro do Espírito. Sirva de coração, sirva na sua casa, na família, sirva na igreja, sirva lá no seu local de trabalho, sirva a Deus, porque todas as suas obras, todas, a que você faz lavando a louça, a que você faz quando você está na igreja, e a que você faz quando você está lá no seu local de trabalho, todos os seus serviços serão de alguma maneira avaliados. E se eles foram feitos para Deus ser glorificado, para Deus se agradar, se eles foram feitos para Deus de alguma maneira dizer que foi bom, então pode ter certeza que isso vai se transformar em galardão. E você pode dizer, mas eu não quero pensar nisso. Pois Jesus disse para a gente, olha, não amontoe tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas amontoem tesouros nos céus. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo, pense numa perspectiva de que depois você vai desfrutar, vai provar o estilo de vida que você está vivendo hoje. Então as nossas obras não nos salvam, definitivamente não, porque é o sacrifício de Jesus que nos purifica, que nos santifica, que nos liberta do pecado. É o sacrifício de Jesus que é o suficiente para a nossa salvação, e nós só temos salvação em Cristo Jesus, e ponto final. Mas sim, as nossas obras serão avaliadas. E serão avaliadas depois que a gente morrer. E essas obras que forem avaliadas, elas vão ser de alguma maneira sinal, serão de alguma maneira alguma coisa para nós mesmos. Né? Então, melhor, né? Enquanto a gente está aqui, é melhor a gente começa a preparar. Quem vive apenas com a luz do sol, né, com a luminosidade, luminosidade humana, com a razão humana, quem vive assim, pensa, eu vou no máximo deixar uma herança para os meus filhos, deixar um patrimônio, deixar uma coisa para a minha família, deixar aqui um lastro financeiro, um recurso, um bem.
Essa é a razão humana. Quem vive com a iluminação divina, quem vive com a razão do Espírito, pensa assim: eu estou construindo para a eternidade. Eu estou vivendo para a eternidade. A eternidade já tomou conta de mim e agora eu posso viver para a eternidade. Meu legado para os meus filhos seja um legado eterno. Meu legado para minha esposa seja um legado eterno e não um legado para aqui eterno. Pense nisso. Pense nisso. Deus está chamando a gente, em vez de estar dizendo para a gente assim, olha, você é um inválido, é um inútil, Ele está dizendo, aproveita essa vida. Aproveita o sofrimento, melhor a mágoa do que o riso, a tristeza que faz o seu coração melhor. Aproveita a experiência diversa. Aproveita, olha, aproveita a casa do luto, aproveita as perdas. É melhor do que as festas, do que os fregueses, é melhor. Pois é, melhor é você ter uma boa fama do que você viver, né, com ungüentos para aliviar o sofrimento. Aí os ungüentos aqui seriam a bebida que você toma para aliviar o sofrimento, um unguento aqui seria um remédio que você toma para dormir, um unguento aqui seria um pacote de assinatura que você faz para assistir um futebol, para esquecer da vida, ou para assistir filmes para poder você tentar relaxar. É melhor você viver uma vida de boa fama, ou seja, uma vida que tem repercussão eterna, do que você viver tentando, né, pôr ungüentos na sua alma. Que coisa abençoada, né, irmãos? Olha, Deus abençoe você, lhe fortaleça muito, tá? Eu vou orar mais um pouquinho agora, né? E queria pedir a você continuasse orando por nós, né? Orando por essa viagem, orando por esse período lá em Serra Branca. De lá a gente vai estar gravando um momento de pastoreio, a gente continua, se Deus permitir, durante a semana toda, sem problema, né? Eu quero contar com as suas orações, com o seu cuidado conosco, tá bom? Através da oração, tá? Esse cuidado espiritual. Vamos orar mais uma vez, né? Ó Deus, que coisa maravilhosa a tua palavra. Como ela é diferente da perspectiva do mundo. Como o Senhor nos faz enxergar que existe um padrão superior, uma maneira diferente de olhar a vida. Muito obrigado, Senhor. Aqui eu estou com meus irmãos e irmãs e certamente, Deus, esse texto traz para a gente uma maneira diferente de a gente perceber. Eu queria clamar agora por cada um dos irmãos que estão participando, Deus. Meu Deus, traz para nós assim uma nova proposta de vida, um novo objetivo de vida. Não deixa, Senhor, que a gente vá vivendo pro aqui e agora, para as coisas aqui da terra, as coisas aqui do mundo. Não deixa, Deus. Faz como o Senhor nos advertiu, nos ensinou através do apóstolo Paulo. Ajuda-nos a buscar as coisas eternas, as coisas do alto, onde Cristo reina. Ajuda-nos a vivermos para a tua glória, Senhor Deus. Para realmente servirmos o Senhor de coração. Senhor, abençoa quem está passando agora pelo tempo da tristeza, o tempo da mágoa. Senhor, que isso faça o coração ser melhor, mais humilde, mais santo, mais puro, Deus. Ó, meu Pai, eu te peço essa graça. Senhor, abençoa para que a gente aprenda que as casas dos folguedos, que a casa da alegria, muitas vezes essa futilidade, essa coisa efêmera, ela entorpece, faz a gente entender, Deus, a beleza que é quando a gente se depara com nossas limitações, com os nossos fracassos, quanto há de ti nisso, Senhor Deus. Ó, Pai, abençoa meus irmãos e irmãs, fortalece-os em nome de Jesus.
Levanta-os em nome de Jesus. Traz, Senhor Deus, uma ressurreição real nos seus corações e alma, para que vejam além da morte, além do horizonte, além das circunstâncias, Pai. E ampara, Senhor Deus, e segura e sustenta os que estão quase fraquejando, Pai. E os levanta para que sejam mais fortes, mais firmes, mais maduros, mais cheios do Teu Espírito, Pai. Também eu te clamo, ó Deus, Senhor nosso, dá um bálsamo aos nossos irmãos doentes, como já foi orado aqui por Daniel. E eu peço uma coisa a respeito deles. Pai, que a doença e o sofrimento faça-os te conhecer ainda mais. Que eles possam ser mais ainda piedosos, mais ainda cheios do teu Espírito, Pai. Livra-nos do tropeço, Senhor. Livra-nos dos embaraços da nossa própria alma, da nossa própria vida. Livra-nos disso, Pai. Abençoa nossa casa, abençoa nossos filhos, que eles te amem. Traz salvação na nossa casa, Deus. Que nossos filhos amem o Senhor mais do que tudo, Senhor. E obrigado por tudo. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ei, irmão. Deus te abençoe muito, viu? Prazer estar com você. É um momento muito especial no dia, quando a gente tem um tempo para meditar, para orar, para falar junto com você. Queria lhe lembrar, né, que quarta-feira é dia de grupo pequeno. Se você é do grupo pequeno, você participar, né? Quinta-feira é ensaio aqui do louvor. Na sexta-feira tem o culto da juventude juntos, e que bênção que está sendo. Então, fortalece isso, os jovens participarem, né? E no domingo, 8h30, a gente está aqui junto para adorar e louvar o Senhor, né? É um prazer. Obrigado, irmãos, por estarem aqui conosco. Deus abençoe vocês muito e um abraço.